O que realmente significa perder algo? Parece simples, né? Você tinha, agora não tem mais. Mas se fosse tão simples assim, não teria tanta gente carregando o peso de perdas que aconteceram há anos. A verdade é que perder não é só ficar sem algo. Perder é quando o mundo insiste em te lembrar que nada, absolutamente nada, é seu para sempre. E sabe quem já falava disso? Marco Aurélio, imperador e estoico, dizia: você não perde o que nunca lhe pertenceu. Dói ouvir isso, né? Porque parece frio. Mas talvez seja justamente esse frio que a gente precise para acordar. Pensa no seguinte: você está assistindo Full Metal Alchemist. Os irmãos Elric querem trazer a mãe de volta e pagam o preço mais alto. E descobrem que, às vezes, a perda é irreversível. E aí vem a primeira grande lição. Não importa o quanto você lute, existem coisas que você nunca vai recuperar. E a vida não tá nem aí se você acha injusto. O problema é que a gente confunde perder com fracassar. Não são a mesma coisa. Fracassar é tentar e não conseguir. Perder é conseguir, viver, amar e depois ver aquilo escorrer pelos dedos. É diferente. É mais cruel. Quer um exemplo da vida real? Você tá num relacionamento incrível. Risos, planos, viagens. E um dia, acabou. Não foi traição, não foi briga feia. Simplesmente acabou. A pessoa mudou, ou você mudou. E aí vem o buraco. Você perdeu algo que ainda queria ter. E aí você entra na fase mais perigosa da perda, a negação. Você começa a pensar se eu tivesse feito diferente, ou e se eu tentar de novo? Mas aqui vai a parte amarga que o estoicismo martela. O que se foi já não existe mais. O que você quer não é a pessoa, o emprego, o objeto, é a memória do que aquilo era. E isso não volta. Nietzsche dizia: o que não me mata, me fortalece. Bonito, mas incompleto, porque ele não falou sobre o processo no meio. Antes de você sair mais forte, você vai ser destroçado. Vai ter dias em que levantar da cama é como empurrar um caminhão com a mente. Vai ter horas em que a saudade vai doer fisicamente. E, adivinha, isso é normal, porque a perda não é só um acontecimento. É um processo de adaptação à ausência. E sabe qual é a ironia? Às vezes, a gente só entende o valor de algo quando perde. Você já viu Vingadores, Guerra Infinita? Quando o Thanos estala os dedos, todo mundo some. Aquele silêncio, aquela ausência. É aí que os heróis percebem o tamanho do que perderam. E é assim com a gente. Enquanto tá ali, a gente acha normal. Quando some, a ficha cai. O problema é que a gente acha que o valor tá na permanência, mas o valor tá justamente no contrário, no fato de que vai acabar. Buda já dizia: tudo o que é composto é impermanente. Você, eu, seu celular, sua casa, seu cachorro, tudo vai passar. Isso não é pessimismo, é só a verdade nua e crua. O estoico não chora por isso. Ele se prepara. E não é se preparar para não sentir, porque você vai sentir. É se preparar para não ser destruído. Agora vamos falar da perda invisível. Não é quando alguém morre ou quando você é demitido. É quando você perde uma versão de si mesmo. O adolescente que acreditava que tudo era possível. O adulto que ainda tinha a esperança de mudar o mundo. A pessoa que você era antes de um trauma. Essas são as perdas mais silenciosas e as mais difíceis de aceitar. Porque não dá para fazer um funeral para elas. Você só percebe um dia, no meio de uma conversa, que aquele você não existe mais. Em Naruto, o personagem Gaara era um garoto destrutivo, fechado, movido pela dor. Ele perde esse ódio e se transforma num líder sábio. Só que no processo, ele também perde aquela parte dele que acreditava que o mundo só entendia violência. E isso é bom? É, mas ainda é perda. Toda transformação é perda. Mas calma, isso não é só tristeza. Porque perder também é espaço. Quando você perde algo, você abre um buraco. E buracos podem ser preenchidos com novas coisas. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida seguirá bem. O que ele quis dizer é: não adianta lutar contra o fluxo. Você não vai impedir a maré de levar o castelo de areia, mas pode aprender a construir outro quando ela recuar. E claro, tem a perda que salva. Quantas vezes você já se livrou de algo achando que era uma tragédia e anos depois percebeu que foi o melhor que poderia ter acontecido? Um emprego que te sugava, um relacionamento que te limitava, um sonho que não fazia mais sentido. A gente chama de perda, mas era libertação disfarçada. E o contrário também é verdade. Às vezes, a gente acha que está ganhando, e na verdade está se prendendo. Agora vamos para o lado mais prático. Como lidar com a perda sem deixar que ela te quebre? Primeiro, aceite o golpe. Não adianta romantizar. Dói sim, mas fingir que não dói só faz a ferida infeccionar. Segundo, entenda o que realmente foi perdido. Não é só a pessoa, o objeto, o emprego. É o que eles representavam. E terceiro,
Preencha o espaço de forma consciente. Se não fizer isso, qualquer coisa ocupa, e nem sempre é a coisa certa. Quer um exemplo de preencher o espaço? Em Toy Story 3, Andy perde seus brinquedos, e a gente chora junto, porque sabemos que aquilo é o fim de uma era. Mas ele não tá jogando fora, ele tá passando pra frente. Ele tá abrindo espaço para uma nova fase, e mesmo assim, a saudade vai existir. E tá tudo bem. Por fim, tem um último tipo de perda, aquela que nunca vai ser resolvida. Você não vai superar, vai aprender a conviver. É como carregar uma cicatriz. No começo, dói só de encostar. Depois, vira parte de você. Você não esquece, mas aprende a viver com ela. E talvez essa seja a resposta para a pergunta: o que realmente significa perder algo? Não é só deixar de ter, é aprender a viver no vazio deixado pela ausência. E mais do que isso, é entender que esse vazio também faz parte de quem você é agora. Como disse Clarice Lispector, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Às vezes, a perda sustenta você de um jeito que só vai entender anos depois. Então, da próxima vez que perder algo, lembre, você não perdeu só aquilo. Você ganhou espaço, aprendeu sobre impermanência e talvez tenha se aproximado mais de quem realmente é. E no fim, talvez Marco Aurélio estivesse certo. Você não perde o que nunca lhe pertenceu, mas mesmo assim vai sentir falta. E tá tudo bem. E se você realmente aprendeu algo com esse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu gostei e comentar aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.